Olá, boa tarde. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR. Olá, boa tarde para você. Hoje é terça-feira, dia 26 de janeiro. Você vai ver nesta edição. Você vai ver o que aconteceu no acumulado até agora de 2016, mês de janeiro, para as principais commodities agrícolas negociadas em Chicago. Você também vai ver aqui com a gente hoje que sojicultores de Mato Grosso do Sul aproveitam o tempo seco desta semana para intensificar os trabalhos de colheita. Tem ainda informações sobre o mercado do milho que vem acontecendo lá na Argentina. E também sobre os portos do Arco Norte do país, que tiveram uma alta de mais de 100% nas exportações de milho no ano de 2015. Previsão do tempo, mercado físico, mercado futuro, tudo isso e muito mais a partir de agora no Agricultura BR. O Agricultura BR começa trazendo destaque das referências com a moeda norte-americana. O dólar, que ontem não tinha sua operação normal, dólar comercial, porque era feriado na cidade de São Paulo. Vamos saber como é que está o dólar, então, operando nessa retomada de feriado prolongado em São Paulo, é a capital financeira do país. Em relação às empresas que têm ações negociadas, a semana começou mal por lá, começaram em queda. Vamos saber como é que está o dólar. Dólar, neste momento, opera em queda também, a queda de 0,31%. E é negociada a R$ 4,08 mais 4. Esse valor de referência aqui, com queda de 0,31%, a R$ 4,08, ele é comparado ao fechamento de sexta-feira. Na sexta-feira, fechou a R$ 4,10. De olho agora no mercado futuro das commodities agrícolas, começando pela soja. Soja negociada na Bolsa de Chicago encerrava o dia de ontem em alta, com todas as posições operando acima de $8,80 por bushel. Na manhã de hoje, a soja já caía, perdia preço. A gente acompanha as últimas negociações de agora, então, para a oleaginosa no cenário internacional. Veja só, a queda acontece para todas as posições e para a posição de março ela é de 0,19%. A oleaginosa vem negociada a $8,78 mais 75 por bushel. A posição de maio cai agora 0,17% e é negociada a $8,80 mais 25. A soja para entrega em julho deste ano vem a $8,85 mais 25 por bushel, com queda de 0,16%, enquanto a posição de agosto cai agora 0,30% e vem negociada a $8,85 mais 50 por bushel. O assunto continua sendo soja, mas agora falando também sobre os outros produtos do complexo norte-americano, a operação na Bolsa de Chicago, somando a eles também trigo e milho. Isso porque a agência Rural Business fez uma análise interessante que mostra o que acontece no acumulado de 2016. 2016 tem os primeiros dias do mês de janeiro e você vai saber o que aconteceu entre os dias 1º e 24 de janeiro em relação aos negócios com milho, com trigo, com soja, farelo de soja e óleo de soja. O que a gente já adianta é que o complexo soja teve um desempenho bem inferior. É o que nós vamos trazer agora na análise gráfica. A primeira análise gráfica que você acompanha conosco mostra a situação dessas 5 commodities que operam lá em Chicago. Nós temos aqui o resultado acumulado, você observa aqui as colunas subindo e nós temos aqui na primeira coluna é o milho, 5,33%, assim vem a alta para o milho no acumulado do ano de 2016. Trigo foi o segundo que mais ganhou 3,76% no acumulado de janeiro. Soja vem com 2,16% e farelo de soja 1,55%. O óleo foi o que menos valorizou, foi com 1,26%, assim ficaram os negócios aqui. Quem mais ganhou esse ano, 5,33%, foi o milho. Por enquanto o ano ainda está começando, mas mostra uma situação um pouco mais distinta, com milho e trigo ganhando mais lá em Chicago. Um cereal está sempre muito ligado ao outro em relação à comercialização. Dando consequência aqui a essas informações, nós vamos destacar agora a soja e milho, operação em Chicago, desde a abertura do primeiro contrato até a sua expiração. E olha só o que nós temos aqui. Começando por soja, nós temos aqui a média do mês de janeiro comparada a anos anteriores, sempre para esse primeiro contrato. Nós vamos ver que a média de 2016 é mais baixa, seguramente mais baixa inclusive até do que a de 2015, que eram de $10 por bushel, agora são $8,80
80 centes o bushel. 2016 registra neste momento o menor valor em 9 anos. Observe o valor do ano de 2013. 2013 tinha R$ 14,32 de dólar por bushel, então um valor bem mais alto do que esses 8,80 que nós temos para soja negociada para a média até o momento para o mês de janeiro. Dando sequência, o próximo gráfico traz o milho. Também a mesma situação, é o primeiro contrato da abertura até sua expiração, valores médios para o mês de janeiro nos últimos anos. E nós temos aqui um destaque para 2013, tinham $7,15 por bushel, é um valor muito elevado se comparado ao de 2016, $3,59, conseguiu derrubar a média de 2015, que já era muito baixa. Esse valor de 2016 é pouco mais que a metade do que o valor praticado em 2013, $3,59 por bushel, valor médio para o contrato de janeiro, primeiro contrato da sua abertura até a sua expiração. O assunto por aqui agora é a previsão do tempo. Olha, um dos destaques dos últimos dias tem sido o tempo seco no Rio Grande do Sul, que tem preocupado já produtores, em especial os produtores de soja. Isso porque a umidade do solo, que até dezembro do ano passado andava muito acima, com muita água por conta das chuvas de 2015, agora já está bem baixa e preocupa os sojicultores gaúchos. Parece que por lá a notícia é positiva, porque a partir de agora tem previsão do retorno das chuvas. Quem fala mais sobre este assunto para a gente hoje aqui no Agricultura BR é Graziela Gonçalves, que participa do programa ao vivo de São Paulo. Oi, Graziela, boa tarde para você. Qual que é a previsão do tempo, então, para o sul? Vai ter o retorno das chuvas logo? Boa tarde a todos. Olha, já está chegando sim uma frente fria. A gente já vê aqui na imagem de satélite que essa frente fria está avançando pelo estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, está trazendo aí um pouco mais de chuva. Então, foram quase 20 dias aí no estado gaúcho sem nenhuma chuva significativa. Isso já estava preocupando bastante os produtores de soja. A gente vê que, de uma maneira geral, as chuvas ainda estão caindo aqui sobre o interior da região Nordeste, também o Tocantins, a região do Mato Piba, vem apresentando muitas instabilidades. A chuva, de uma maneira geral, está começando a avançar para todo o centro-norte. O que a gente percebe é que, ao longo dessa quarta-feira, vai voltar a chover na maior parte do país. Conforme essa frente fria vai avançando pelo estado do Rio Grande do Sul, toda essa metade sul já volta a ter tempo um pouco mais seco. A gente vê que volta a chover agora sobre o norte gaúcho, também Santa Catarina, Paraná, e a chuva ainda segue bem expressiva na região do Mato Piba. Agora, ao longo da tarde, a temperatura, por conta desse excesso de nuvens no céu, já começa a ficar um pouquinho mais amena na região sul. A gente teve aí temperaturas bem elevadas e agora ela já está amenizando um pouco mais. A gente vê esse mesmo padrão aqui para o interior do Nordeste, também o Tocantins, por conta desse excesso de nebulosidade. Agora, ao longo dos próximos dias, a previsão é que essa chuva volte a se espalhar pela maior parte das áreas produtoras de soja. Então, aos poucos, a gente já vai ver que essa umidade vai sendo recuperada na região sul. A gente vê que o acumulado vai ficar em torno dos 30 até 50 milímetros na maior parte dos 13 estados. A chuva ainda continua abundante no interior aí do Nordeste, também estado do Tocantins. O Centro-Oeste já volta a receber também um pouquinho mais de chuva. Essa chuva não vai ser completamente bem distribuída e para o próximo período a gente vê que a chuva começa a diminuir sobre o Sudeste, agora também, ainda bem que começa a diminuir também sobre a região Nordeste. Agora o Sul vai continuar tendo aí um pouquinho mais de volume, acumulados de 50 até 70 milímetros. Eu volto com vocês em Campo Grande. Obrigada, Graziela, pelas informações. Até já. Por aqui é hora de mais cotações da soja pelo Brasil. Acompanhe.
No próximo bloco, produtores de soja de Mato Grosso do Sul aproveitam o tempo seco para acelerar a colheita. Você vai ver também como é que estão os valores da soja em todo o Brasil e também o indicador soja para todo o país. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Agricultura BR de volta, o assunto segue sendo soja aqui no programa, porque em vários estados aceleram a colheita da soja, da oleaginosa, e o Mato Grosso do Sul é um desses estados. É isso mesmo, aqui em Mato Grosso do Sul, os produtores têm acelerado a colheita da oleaginosa nos últimos dias com a volta do tempo mais seco. Mas olha, esse tempo seco tem uma previsão de não durar tanto. É estimado que a chuva volte ainda neste fim de semana para Mato Grosso do Sul. Segundo dados da AproSoja do estado, até o fim da última semana haviam sido colhidas 2% da área total plantada com a oleaginosa, de 2.400.000 hectares. O presidente da AproSoja em Mato Grosso do Sul, Cristiano Bortolotto, que inclusive esteve ao vivo aqui no Agricultura BR na última semana, faz um alerta aos produtores rurais. Ele orienta que os produtores intensifiquem a colheita da oleaginosa nestes dias durante esta semana, aproveitando a estiagem. Isso porque tem a previsão do retorno destas chuvas nos próximos dias. Bom, não é só este assunto, então, que a gente traz aqui no Agricultura BR, essa notícia que pode ser ruim para o produtor, mas ela no sentido positivo também. Isso porque a chuva que deve chegar não deve ser tão prejudicial assim para os trabalhos no campo. Exatamente, o assunto continua sendo esse, porque houve essa diminuição, aí os trabalhos de colheita aceleraram. Essa semana ainda é muito boa para a colheita de soja no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso também. Nós vamos conversar agora, mais uma vez, com a Graziela Gonçalves, que ela vai explicar que essas chuvas voltam, mas essas chuvas não voltam com tanta força assim, não serão tão determinantes a ponto de atrapalhar tanto o trabalho de campo. Mas quem conta para nós se essa chuva atrapalha ou não é a Graziela. Como é que serão essas chuvas que vão atingir Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Graziela? Olha, por enquanto a gente até vê aqui na imagem de satélite que o tempo está favorecendo sim essa colheita. Aqui no Mato Grosso do Sul temos poucas nuvens carregadas, toda a metade sul do estado do Mato Grosso aí também não apresentou nenhuma chuva muito significativa. E o que a gente vê com relação ao nível de umidade do solo é que por conta deste período de estiagem, essa umidade diminuiu na maior parte do estado do Mato Grosso do Sul. Temos uma umidade só um pouco mais elevada, é no extremo sul. Só que o que a gente espera para os próximos dias é que essa chuva realmente ela retorne. Ela não vai ser uma chuva completamente bem distribuída, então em algumas áreas a colheita ainda pode continuar sem grandes dificuldades. A gente até vê aqui acumulados que variam dos 30 até os 50 milímetros. Para o próximo período, que vai do dia 31 ao dia 4 de fevereiro, essa chuva diminui ainda mais de volume, as aberturas de sol serão maiores, então a gente ainda pode ter um pouquinho mais de esperança para a aceleração dessa colheita aí sobre o estado. Agora, no estado do Mato Grosso, o que a gente tem é que o nível de umidade do solo ainda siga bem elevado sobre o norte do estado, porque lá a chuva está sendo um pouco mais abundante. Como a gente viu na imagem de satélite, na metade sul ainda tivemos tempo um pouco mais seco e essa umidade já está começando a cair um pouco mais. Para os próximos dias, a previsão volta a ser de chuva um pouco mais expressiva para lá com relação ao estado do Mato Grosso do Sul. A gente vê que nessas áreas mais centrais esse acumulado varia dos 50 até quase 100 milímetros, mas é para o próximo período que essa chuva volta a se deslocar um pouco mais para as áreas mais a oeste. Essas faixas ao leste, a gente vê que essa chuva já diminui bastante de volume e agora o acumulado mal passa dos 15 milímetros, portanto, neste período, a colheita da soja deve evoluir um pouco mais. Eu volto com vocês em Campo Grande. Obrigado, Graziela. Daqui a pouco, outros destaques da previsão do tempo. Bom, e como ela trazia previsão para o estado do Mato Grosso, a gente aproveita a oportunidade para exibir a foto de um telespectador mato-grossense, o seu Roque Antônio Jung. Ele nos enviou fotos das últimas chuvas que aconteceram no município de Pontes e Lacerda, no norte do Mato Grosso. Ele disse que estão ilhados e com as chuvas constantes que têm acontecido. Bom, estão aí as fotos do Roque Antônio Jung, então, de Pontes e Lacerda, participando do Agricultura BR. Obrigada pela sua participação. Bom, a previsão para lá, então, é de chuvas um pouco mais amenas nos próximos dias.
Tá certo, aí o Mato Grosso, depois de passar por uma situação de faltar chuva, agora chove demais. Bom, aqui a gente continua falando sobre soja, mas agora o indicador Soja Brasil, que ontem chegou a ter uma leve redução no valor médio nacional, mas que ainda mantém o suporte de R$ 77,00 por saca de 60 quilos. E este é o assunto de agora do Agricultura BR. Lembrando que esse indicador ele é feito considerando os 10 principais estados produtores do Brasil para se chegar a uma média simples, que, como eu já disse, mantém suporte de R$ 77,00 e assim fechou essa segunda-feira. Pode trazer aqui a análise gráfica no quadro, intervalo analisado do último dia útil de dezembro até o dia 25 de janeiro. Fechando o mês de dezembro do ano passado, se tinha um valor de R$ 76,33, ele chegou a apresentar alguns recuos durante o ano, mas principalmente no segundo dia útil de janeiro, nós tivemos R$ 75,98 ali barrando a marca de R$ 76,00, mas voltou a ganhar força. Ele chegou ao dia 18 já acima de R$ 77,00, tinha o valor na fechamento da sexta-feira de R$ 77,30, recuou para R$ 77,13 nesta última segunda-feira, portanto, um recuo de 0,39%. Ainda assim, uma alta, mantendo, inclusive, o suporte de R$ 77,00 e registrando alta de 1,05% em 30 dias. Mas olha só, 1,05% em 30 dias de um valor que já partiu bastante alto, R$ 76,33. Se os valores foram comparados com a mesma data do ano de 2015, a alta chega a 41% para a saca de 60 quilos da soja na média nacional. O assunto que você vê por aqui agora é para o café, então você, cafeicultor de todo o Brasil, atenção para as informações de mercado. A gente começa trazendo os números do mercado físico do Brasil e começando pela variedade Conilon, tomando como base o estado do Espírito Santo, o maior estado produtor da variedade aqui no Brasil. Bom, depois de 4 altas seguidas, o preço da saca de 60 quilos do Conilon no estado capixaba caiu ontem, mas essa queda não foi suficiente, é claro, para reduzir os ganhos acumulados do mês de janeiro. Vamos acompanhar agora o indicador CPEA, então, para o café Conilon, que ontem anotou uma pequena baixa, indo para R$ 394,54 a saca. A queda em relação à última sexta-feira, quando o valor ultrapassava a marca de R$ 395, foi de 0,27%. No acumulado de janeiro, essa queda de ontem, muito pequena, não foi suficiente para reduzir as baixas, já que o café acumula alta de 4,25% neste mês de janeiro no estado do Espírito Santo. Agora falando um pouquinho sobre a variedade arábica, tomando como base o estado de São Paulo. Olha, o preço do arábica ontem subiu e subiu pela terceira sessão seguida. Com isso, ao contrário do que a gente viu com o café Conilon, os preços no acumulado de janeiro que vinham em queda conseguiram ultrapassar a marca do campo positivo, agora vem praticamente na estabilidade com o valor que se tinha no início do ano de 2016. Vamos acompanhar agora o indicador CPEA para o café arábica, que ontem anotou o valor de R$ 495,72 a saca. A alta no dia foi de 0,29% e agora com essa alta seguida, 3 sessões seguidas de variação positiva, café já está praticamente estável, acumula uma leve valorização de 0,03% no estado paulista. Por aqui a gente continua falando sobre indicadores, agora o indicador para o café sul de Minas Gerais, trazendo aqui o destaque para os números praticados na principal região produtora do país, que nesta segunda-feira também registrou quedas. É o que nós vamos acompanhar agora, queda em torno de R$ 5,00 para a saca de 60 quilos do café arábica no sul de Minas Gerais. Então você acompanha comigo agora os valores do intervalo dos últimos 30 dias, vamos ver a evolução de preços. Você vê aqui que no dia
26, né? Depois do Natal nós tínhamos lá o valor de R$ 490. Esse valor evolui um pouco, tem um pico de preços no dia 7 de janeiro a R$ 512,50. Ele chega a recuar a R$ 500. Tinha na sexta-feira o valor de R$ 510 e nesta última segunda-feira fechou a R$ 505 o valor do café Sul de Minas. A saca de 60 quilos, nova desvalorização, perdeu R$ 5 nesta última segunda-feira, frente aos valores do fechamento da semana passada. Agora, Mercado Futuro. Ontem foi feriado em São Paulo em comemoração ao aniversário da cidade. Com isso, não houve movimentação na BMF Bovespa, a bolsa que comercializa o café arábica no Mercado Futuro aqui no Brasil. Mas hoje os negócios já retomaram e a gente acompanha agora as últimas negociações. Então, veja comigo, café operando em alta nesta terça-feira. A posição de março tem agora 380 contratos negociados a R$ 140, $140, melhor dizendo, a saca registrando alta agora de 1,27% em relação ao ajuste anterior, que foi na última sexta-feira, em virtude do feriado de ontem. A posição de setembro de 2016 também já negocia contratos. Este é o mês quando há a maior entrada da safra brasileira de café. O mês tem agora 120 contratos negociados a $142,65 a saca. A alta para essa posição é de 0,28%. E no mercado futuro internacional, Fabiano, como estão os negócios hoje? Vamos acompanhar Nova York. Nova York nós trazíamos nesta última segunda-feira no Agricultura BR ao vivo e Nova York operou em alta durante todo o dia de ontem, fechou em alta também esta última segunda-feira. Vamos ver se os números de hoje continuam com essa tendência altista. Foi uma leve alta, mas teve alta sim para Nova York ontem. Hoje praticamente na estabilidade as posições de mais curto prazo. Março vem estável com alta de 0,08% a $1,16 mais 60 agora por libra-peso. Maio, $1,18 mais 75 a libra-peso, vem com alta de 0,04%, portanto estável posição de maio. Julho, $1,20 mais 70 libra-peso, alta de 0,08%, estável também. Setembro é que ganha um pouco, ganha 0,20% a $1,22 70 a libra-peso. Neste momento reage bem a posição de março, você está acompanhando na sua televisor, posição de março já começa a se aproximar de $1,17. Neste momento, $1,16 mais 80 libra-peso é a posição de mais curto prazo para o café arábica negociado em Nova York. Negócios agora para o café robusta, ou também chamado de Conilon, negociados na plataforma de Londres, plataforma Life. Ontem, Londres viveu um dia de baixa para o café negociado por lá e hoje, mais cedo, as posições vinham mistas. Algumas operavam em alta, outras em baixa. Vamos aos negócios de agora, então, para a variedade robusta negociada na plataforma Life em Londres. Vamos trazer os números aqui de agora, então, ver se os negócios continuam mistos. Não, a gente tem as posições operando em alta a partir de agora. Janeiro não possui contratos, a gente vê a partir de março, que sobem 0,35% e negociam a tonelada a $1.394. A posição de maio negocia o robusta a $1.422 a tonelada, registrando alta agora de 0,35%, o equivalente a $5 por tonelada. A posição de julho também sobe 0,27% e negocia a tonelada do café a $1.450. Atenção agora, produtores de café do estado do Espírito Santo, para as cotações no mercado interno do seu estado. A seguir no Agricultura BR, você vai ver que a Argentina pode enfrentar um forte arroxo no abastecimento de milho do país. E ainda nesta edição, custo de produção do milho no estado do Mato Grosso já é o maior da história. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores.
Estamos de volta. Atenção você, produtor de milho, para as informações sobre preços. Oi, por aqui vamos começar pelo indicador Milho Brasil, milho que vem com valorização muito forte em janeiro. Nós sabemos que isso tem ajudado muito o produtor de milho, produtor de soja, que tem milho para comercializar, tem incomodado muita gente, incomodado muitos grupos empresariais que precisam fazer aquisição de milho e o milho segue fortalecido, inclusive na média de preços nacionais, feitas pela agência Rural Business, que consideram os 8 principais estados produtores do país. Então você acompanha comigo o intervalo do que aconteceu nos últimos 30 dias com esse indicador, é o que nós temos aqui, pode soltar na tela, está aqui o intervalo dos últimos 30 dias, esses números aqui são um pouquinho depois do dia 25 de dezembro, evidentemente, começa o intervalo de R$ 30,27, foi mantido assim até entrar no mês de janeiro. A partir de então ele começa a ganhar muita força, ele já vinha fortalecido em dezembro, o milho vinha com valores muito interessantes no mês passado, no final do último ano, e aí entrou em janeiro, e aí a coisa realmente veio com uma alta bem forte. No dia 9 de janeiro, no 32,59, 35,74 no fechamento da primeira quinzena e nós tivemos no dia 25 de janeiro, portanto ontem, R$ 36,90 pela saca de 60 quilos do milho. Isso representa uma alta entre sexta-feira e segunda-feira, uma alta de 0,33% para os valores. Aqui nós temos uma alta em 30 dias, olha como é expressivo, em apenas 30 dias, 21,12% de alta, 21,12% de alta em 30 dias para 25 dias aí, e você tirando os dias que não são úteis, você tem uma alta bem superior a 1% ao dia. Agora, se você achou essa alta elevada, 21,12%, a alta em um ano para os valores praticados para o milho, indicador Milho Brasil, passa da marca de 60%. Sempre ressaltando, produtores estão participando do Agricultura BR, sempre mandam as informações dos valores acima de R$ 40, na marca de R$ 41. Esse é um valor médio. Então aqui nós temos 8 estados brasileiros, alguns estados com valores mais elevados que esse, outros com valores menos elevados, se chega a uma média nacional. Evidentemente, alguns estados têm sim preços bem mais elevados do que esses R$ 36,90 aqui, que já é um valor muito bom para a média nacional. As exportações de milho feitas pelo estado do Mato Grosso em dezembro passado totalizaram 3.690.000 toneladas, o maior volume mensal da história para o estado. O montante correspondeu a 58% de toda a exportação feita pelo Brasil no período. Um grande destaque em relação às exportações de milho feitas pelo Mato Grosso é de que boa parte do cereal passou a ser escoada através dos portos do Arco Norte do Brasil, facilitando a logística e barateando o custo do frete ao produtor. Como resultado, enquanto o Porto de Santos embarcou 28% a menos de milho na comparação com 2014, os portos de Santarém e Barcarena, no Pará, e o Porto de São Luís do Maranhão aumentaram em 114% o volume de milho exportado de um ano para outro. A tendência é de que cada vez mais o escoamento da safra mato-grossense aconteça através do Arco Norte do país. A gente segue falando de milho por aqui, agora o destaque é o mercado futuro do cereal, milho negociado na BMF Bovespa. Ontem, por conta do feriado em São Paulo, em comemoração ao aniversário da cidade, não houve negociações, mas hoje o mercado já retoma os contratos. Vamos aos números de hoje, então. Veja só, a posição de março tem agora o maior número de contratos negociados, próximo a 2.500 contratos, e eles vêm com queda de 1,12%. Essa posição, que há poucos dias atrás ultrapassava a marca de R$ 43,00 a saca, vem agora a R$ 39,75. A posição de maio tem 480 contratos, negociando a saca de milho a R$ 38,15. A posição de setembro cai agora 0,95% e negocia o cereal a R$ 36,35 a saca. Por aqui é hora de mais cotações de mercado, mas agora mercado físico nacional, veja.
A Agricultura BR segue com os destaques do mercado do milho. Vamos ver agora como é que está a operação na Bolsa Norte-Americana, Bolsa de Chicago, para sabermos como que vem os negócios com o cereal. O milho, por enquanto, no acumulado do ano, comparado a trigo e aos produtos do complexo soja, foi o que mais ganhou, como você viu logo na abertura do Agricultura BR. Então vamos saber como é que vem o milho, vem com recuperação. Hoje mais cedo vinha ganhando também valores em Chicago. Essa situação segue por aqui. Nós temos a posição de março negociado agora a $3,70 mais 50 por bushel, alta de 0,27%, agora se aproxima de 3,71. Maio vem com negócios a $3,75 mais 50 bushel, alta de 0,20%. Julho, $3,80 mais 50 bushel, alta de 0,13%, enquanto que setembro vem com praticamente estável, com uma alta de 0,06%, negociado a $3,85 mais 25 por bushel, portanto, dia de alta para o milho mais uma vez na Bolsa Norte-Americana, Bolsa de Chicago. Milho vem tentando se recuperar, mas sempre lembrando que os Estados Unidos continuam numa situação muito complicada, os estoques são muito elevados, há muito milho para ser comercializado nos Estados Unidos e o petróleo, que influencia diretamente os negócios com milho por lá, lembrando que 36%, 37% de toda a superprodução norte-americana é utilizada para produzir etanol e com petróleo mais baixo pressiona muito os valores com o milho também. Por aqui o assunto continua sendo o milho e agora eu vou trazer alguns destaques e também conversar um pouco com o telespectador. Ontem nós tivemos alguns assuntos de destaque aqui na Agricultura BR em relação a alguns assuntos, que foram tratados no programa. Entre eles uma reportagem feita no Rio Grande do Sul, energia eólica. Se você quiser rever é simples, acesse o blog do Agricultura BR, o pessoal da produção pode colocar o endereço na tela. Você quer rever, acesse o blog, você vai estar no portal do SBA e aí com isso você tem acesso a essa reportagem muito bonita, como foi comentado por diversos telespectadores. Um outro assunto era em relação à Argentina e ao milho da Argentina. E olha só, vamos retomar esse assunto porque foi bastante polêmico, envolveu também as questões que nós trouxemos ontem de pressão por parte de empresas privadas do Brasil, principalmente de indústrias frigoríficas, que querem tentar segurar esse preço do milho que você viu que continua subindo no mercado físico nacional. E olha só, desde quando assumiu a presidência da República, desde quando eleito, mas principalmente depois de ter assumido, Maurício Macri tem tentado, primeira coisa, cumpriu as promessas de campanha, isso é muito importante para o país vizinho, mas tem tentado aumentar a produção agropecuária da Argentina, recuperar um pouco daquilo que foi perdido, ou de certo modo, no caso da cadeia produtiva da carne bovina por lá, foi arruinado pelo governo Kirchner, pelos 12, 13 anos de governo Kirchner que tiveram na Argentina. A cadeia produtiva da carne foi praticamente arruinada naquele país que estava entre os maiores exportadores de carne do mundo. Hoje não figura entre os 10 a Argentina. Isso também acontecia com trigo, com milho e com soja. No caso do milho, do trigo, teve a liberação total do imposto de reintegro para tentar motivar o produtor a cultivar mais. Os argentinos até responderam, aumentaram a área de produção de soja, por exemplo, que teve redução no imposto. Esse aumento de área ficou maior do que a temporada 14-15 e em relação ao milho não chegou a recuperar, a cumprir a mesma área que tinha na temporada 14-15, mas aumentou sim, a expectativa inicial era de 2.850.000 hectares, ficou em 3.100.000 hectares. Teve sim uma alta, mas não chegou a cumprir, ou pelo menos bater aquilo que tinha sido cultivado na temporada 14-15 e a própria Bolsa de Cereais de Buenos Aires lembra que a temporada 14-15 teve colaboração total do clima, nunca se teve um clima tão favorável para o desenvolvimento de soja e milho e outras culturas naquele país. Mas olha só, muito tem se dito que se pode tentar regular o mercado brasileiro através da compra de milho da Argentina e também do Paraguai. Esse foi o assunto que nós tratamos nessa semana já e que você revê agora a análise gráfica para entender que a Argentina não tem milho para fornecer para o Brasil. Nós estamos vendo aqui essas colunas bem curtinhas que praticamente nem sobem o estoque da Argentina e os dias garantidos de consumo de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Na temporada
14,15, os argentinos tinham 1.110.000 toneladas estocadas, ou 43 dias garantidos de consumo. A expectativa agora do Departamento de Agricultura norte-americano, está vendo esse 92 aparecendo aí? São 920.000 toneladas estocadas na Argentina, o que dá pouco mais de um mês, 34 dias de consumo naquele país. Agora a gente vai trazer um outro gráfico que a gente já trouxe essa semana aqui para o público do Agricultura BR. É um gráfico que mostra o Paraguai e os estoques paraguaios, porque disseram também que se não vier da Argentina, vem do Paraguai, mas o Paraguai tem um estoque ainda menor. Olha aqui o Paraguai, vamos trazer aqui o Paraguai, a coluna vai subir bem menos agora. O estoque paraguaio é baixo, o Paraguai ainda não tem uma expressão tão forte assim na produção de milho, e eles têm aqui apenas, na temporada 15-16, 230.000 toneladas de milho estocados, que para os paraguaios garantem 87 dias de consumo. Ora, 230.000 toneladas, todo mundo sabe que é pouca quantidade, mas 87 dias de consumo naquele país é bastante alto. Mas você quer saber como é pouco? Apenas esse leilão que vai ser realizado pela Conab próximo dia 1º de fevereiro, vai totalizar 150.000 toneladas na primeira etapa, depois ele deve chegar até 500.000 toneladas. Em um único leilão, a Conab coloca 150.000 toneladas em estoque. Combinado com aquilo que ela está disponível a vender, serão 500.000 toneladas. 500.000 toneladas que a Conab vai colocar à venda nesses leilões já é mais que o dobro de todo o estoque do Paraguai. E essas 500.000 toneladas que serão colocadas à venda não representam cerca de 3 dias de consumo aqui no Brasil, apenas para o consumo interno, sem contar a exportação. Portanto, mesmo que comprassem todo o estoque da Argentina e do Paraguai, isso não faria a menor diferença. Continuando falando de milho e mais uma vez do Mato Grosso, o plantio da segunda safra do cereal por lá está dando os primeiros passos. Segundo o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, até a quinta-feira da semana passada, o plantio já cobria 1,3% da área estimada para essa temporada, que está bastante atrás em relação aos trabalhos vistos nessa mesma época do ano passado. Olha, o boletim de acompanhamento de safra que o IMEA apresentou trouxe também o custo de produção do milho na atual temporada no estado mato-grossense, que mostra que os produtores estão investindo o maior valor da história para o estado por hectare. A gente acompanha agora, a gente trouxe para você os números então, para você acompanhar com a gente, já vai aparecer aí na sua tela. Veja só, o IMEA estima o custo de produção do milho de segunda safra. Este número aqui não está correto, pode retornar para mim, eu passo ele para você. O custo total da produção está estimado em R$ 2.553,78. Eu repito, R$ 2.553,78. Este é o custo total da produção estimada para o milho no estado mato-grossense na atual temporada 2015-2016. Como eu dizia, é o maior valor da história para a cultura no estado e ele fica 29,5% acima apenas em relação à temporada anterior, 14 e 15. Por aqui a gente segue com mais cotações de mercado. E a seguir no Agricultura BR, você vai ver que o preço do trigo segue firme no mercado interno brasileiro. E ainda nesta edição, os preços do arroz em casca no estado gaúcho também mantêm patamares elevados. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores.
Agricultura BR de volta ao vivo nesta terça-feira. Por aqui as informações agora são para o mercado do trigo. E a gente começa trazendo as notícias para o mercado nacional. Olha, os preços do cereal no mercado físico brasileiro seguem firmes, apesar da liquidez no mercado ser baixa, há pouca compra e venda do produto. Segundo os pesquisadores do CPEA, isso acontece porque a venda de farinhas neste início de ano aqui no Brasil esteve bastante baixa e, com isso, os moinhos não precisaram fazer a compra do trigo em grão nos primeiros dias e primeiras semanas do ano. No entanto, este movimento deve mudar nos próximos dias, porque os estoques deles já estão baixos e eles devem voltar a buscar os vendedores do cereal. Na parte do produtor rural, enquanto há produtores retraídos no mercado à espera de preços ainda maiores, outros estão liquidando a sua produção, já que começam a colher a safra de verão. Então, essa é a situação do mercado nacional do trigo, para a gente te situar a respeito do que acontece com os valores aqui no Brasil. Bom, e falando em valores, o preço do cereal no estado paranaense ontem sofreu uma leve redução, mas que não foi suficiente para baixar toda a alta acumulada de janeiro, não. Vamos acompanhar agora o indicador para o trigo, de acordo com o CPEA, que ontem anotou o valor de R$ 737,32 a tonelada. O valor indica uma retração em relação ao valor de sexta-feira. A queda foi de menos de 1%, mas no acumulado deste mês de janeiro, a alta já passa do 1,5% para o cereal negociado aqui no Brasil. Fabiano. Vamos ver a referência internacional, então, para o trigo. O trigo que, de certo modo, das commodities agrícolas negociadas em Chicago, é uma espécie de patinho feio. É o que mais perde, normalmente vem sempre com uma pressão negativa forte. Situação do trigo nos Estados Unidos não é nada fácil, perdeu competitividade e a concorrência é muito forte nesse momento, com Rússia, com Ucrânia e com Canadá, o que fez com que os norte-americanos perdessem um posto dos maiores exportadores de trigo do mundo. Entretanto, o ano de 2016 começou diferente. O trigo, depois do milho, é aquele que tem mais ganho valor, pelo menos neste acumulado do ano de 2016, começo do mês de janeiro. Já passamos mais de 20 dias e trigo vem ganhando nesse acumulado. E olha só como os ganhos acontecem mesmo. Ontem estava em alta, hoje continua em alta. Posição de março negociada a $4,84 mais 75 por bushel, alta de 0,67%. Maio, $4,89 mais 75 o bushel, alta de 0,61%, alta de 0,5% na posição de julho, a $4,94 mais 75, e temos setembro acima de $5 já há alguns dias, $5,04 por bushel para a posição de setembro no trigo, alta de 0,59%, o mercado continua subindo para o trigo nesta terça-feira. A gente segue trazendo para você agora em destaque o mercado do arroz. Olha, depois daquela chuvarada do fim de 2015, as lavouras de arroz no Rio Grande do Sul, agora com o clima mais seco desses últimos dias, conseguem retomar a evolução natural da cultura. A maioria das lavouras conseguem recuperar as perdas que tiveram devido ao excesso de águas e agora já evoluem num ritmo considerado satisfatório. Bom, a Emater Gaúcha indica que, apesar desse ritmo ter voltado ao normal, essa aparentemente normalidade não significa que a cultura deve ter uns números positivos no final da safra. Isso porque há um atraso muito grande em relação à evolução nos campos. Até o fim da última semana, apenas 0,5% das lavouras de algodão, das lavouras de arroz, já se encontravam na fase de enchimento de grãos, quando na média dos anos anteriores, essa percentagem chega a 35%. Como resultado disso, é possível que a colheita do arroz no estado do Rio Grande do Sul aconteça em períodos mais chuvosos, ou seja, menos favoráveis para a cultura. Por enquanto, a gente acompanha como que anda, então, a lavoura no campo no estado gaúcho.
Bom, por aqui a gente continua falando sobre arroz, mas agora vamos aos preços negociados no estado gaúcho, de acordo com o indicador CPEA, que ontem registraram uma leve redução, mas não baixaram o acumulado ganho em janeiro, não. Vamos aos números, então, da saca de 50 quilos do arroz em casca, que ontem caiu do patamar de R$ 42,00 a saca, que havia conquistado na última sexta-feira, indo para R$ 41,94. A baixa no dia foi de 0,24%, mas no acumulado de janeiro, o preço do arroz em casca no estado do Rio Grande do Sul continua subindo, continua ganhando preço, alcançando patamares muito elevados jamais vistos antes. A alta acumulada em janeiro para este cereal já chega a 2,29%. Destaque de agora no Agricultura BR, o algodão. Vamos começar pelo estado do Mato Grosso, é o maior produtor do país, mas olha só, o maior produtor vai diminuir também a sua área de cultivo em segunda safra. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Valdir Pacheco. Sorriso, a capital nacional do agronegócio, segue firme com o plantio do algodão. Nesta semana acompanhamos os trabalhos na fazenda Santa Maria da Amazônia. Dessecação da soja, colheita e plantio do algodão. Foram 3 etapas simultâneas. Neste talhão, a colheita segue em ritmo acelerado, com 1, 2, 3, ao todo 8 colheitadeiras de última geração, colhendo a safra principal, que é a soja, para dar espaço ao algodão safrinha. O cotonicultor Júnior Ferrarim planta algodão há 15 anos na região e nos últimos anos beneficia sua produção na algodoeira instalada em sua propriedade e nesta safra irá reduzir a sua área. No quarto levantamento divulgado pela Conab, haverá uma redução de 2% na área plantada com a cultura do algodão segunda safra no Mato Grosso. Mas devido ao atraso no plantio da soja, os cotonicultores estão perdendo a janela ideal do plantio. Consequentemente, a redução será maior no estado. O Mato Grosso, principalmente, ele planta algodão de safrinha, salvo raras exceções, quando o mercado está em patamares que compensam muito que o algodão safra, você deixa de plantar soja e planta só algodão. Tem que estar no mercado alto. Eu acredito, então, que a nossa área vai ter essa quebra. Eu mesmo vou estar reduzindo a área em torno de 20%. E eu acredito que o estado vai estar reduzindo a área em torno de 30%. A janela ideal do plantio da cultura do algodão é até o final de janeiro. Devido ao atraso, muitos produtores irão optar pelo milho na segunda safra. O milho permite uma janela um pouco mais longa, dentro do mês de fevereiro. O algodão tem que ser plantado dentro do mês de janeiro. E o milho, em função de toda essa falta de planejamento que o nosso país vive nos dias atuais, está sofrendo um desabastecimento. Todo o milho brasileiro foi exportado previamente. A indústria nacional já está pagando um sobrepreço do mercado internacional para tentar atrair produtores para que vendam, então, milho. O problema é que isso não vai ser suficiente. Provavelmente o Brasil vai estar tendo que importar milho, porque a segunda safra foi comprometida. A primeira safra nas regiões sul e sudeste teve um excesso de chuva, o milho apodrece. Então, é um ano bastante difícil, né? E aí a soja também, a gente vai ter uma redução de produtividade. Então, acredito que o algodão, especificamente, é uma cultura que ela fica mais prejudicada em função de todos esses fatores de clima e mercado do que as demais, porque é uma cultura de alto investimento. A indústria nacional vive problemas, né? A energia elétrica aí aumentou 70% no último ano. E essa produtividade de algodão que a gente tem hoje, esse volume de produção que a gente tem no Brasil, 60% dela é exportada e a indústria já vai estar trabalhando num turno só. Então, é um mercado assim, em desaceleração, acredito eu. Valdir Pacheco, para o SBA. Bom, e como a gente viu aí na reportagem do Pacheco, mesmo quando o algodão cede espaço para o milho, ainda assim deve faltar milho no mercado brasileiro. Como consequência disso, o preço do algodão no mercado físico nacional
vem acumulando altas diante da baixa disponibilidade do produto e também da maior procura pelas indústrias compradoras. No acumulado de janeiro, a alta já passa, veja só, dos 16%. É isso mesmo. Vamos acompanhar agora o indicador CPEA para fibra negociada aqui no Brasil, que no dia de ontem anotou o valor de R$ 2,60 mais 0,2. A gente pode voltar aqui para o estúdio para a gente falar um pouquinho a respeito do preço do algodão aqui no Brasil. Já já a gente mostra para você como estão as negociações no cenário internacional. Bom, o preço do algodão, de acordo com o indicador CPEA, anotou ontem mais uma alta de 0,15%. Agora sim na tela, para a gente acompanhar aqui melhor, foi para R$ 2,60 mais 0,2 por libra-peso. Alta acumulada no mês de janeiro, você vê o gráfico que não para de subir, já chega a 16,03%. Agora sim, a gente passa para o mercado futuro do algodão no cenário internacional. Algodão negociado na Bolsa de Nova York. Vamos aos negócios de agora, então. Hoje vem operando em baixa. A posição de março cai agora 0,37% e vem com negócios a 61 centes de dólar mais 34 por libra-peso. Maio opera 61 centes mais 88 por libra-peso, com queda de 0,35%. A posição de julho cai 0,36% e negocia o algodão a 62 centes de dólar mais 25. E essa queda que a gente vê hoje para o algodão em Nova York e que já acontece há alguns meses, acontece principalmente pelo elevado número de estoques, em especial acumulados na China. Por aqui é hora de mais cotações do algodão no mercado físico nacional. Acompanhem. E a região da nova fronteira agrícola brasileira, o Matopiba, que envolve os estados do Maranhão, Tocantins, Bahia e Piauí, se antes sofria com a falta de chuvas, agora a situação é exatamente ao contrário. Em alguns estados que compõem essa fronteira agrícola, há um excesso de chuvas. Com excesso de chuvas, isso tem trazido a proliferação de fungos que acaba atingindo as lavouras. Vamos saber agora da Graziela Gonçalves como é que fica a previsão do tempo, se essas chuvas diminuem por lá. Ela está aqui conosco mais uma vez. Qual que é a previsão, Graziela? Olha, o que a gente vê na imagem de satélite é que a chuva ainda continua, toda a região do Matopiba vem recebendo altos volumes acumulados e, consequentemente, o nível de umidade do solo se encontra elevado. A gente vê aqui na região nordeste, olha, desde o estado do Ceará até o oeste do estado da Bahia, um solo praticamente saturado por conta desse excesso de chuva e chuvas quase que ininterruptas sobre a região. Agora, ao longo desta quarta-feira, a previsão ainda será de chuva. Essa chuva ainda vem com volumes altos, especialmente desde o sul do Maranhão até o oeste do estado da Bahia. Então, infelizmente, o produtor ainda tem que se preocupar. E ao longo, então, dos próximos dias, olha só, essa chuva ainda segue significativa, especialmente no interior da região. A gente vê que o acumulado vai ficar em torno dos 70 milímetros, até pode passar um pouco mais do que isso. Só que agora a novidade é que para o próximo período, aqui que vai do dia 31 ao dia 4 de fevereiro, finalmente, essa chuva começa a diminuir e teremos algumas janelas de tempo seco durante esse período. Então, agora, a tendência nesse período aqui até o dia 4 de fevereiro é que essa umidade do solo comece a diminuir um pouquinho mais, porque agora já temos acumulados que vão variar dos 5 até no máximo 15 milímetros. Na região norte, uma situação bem parecida, especialmente o estado do Tocantins, também sul do estado do Pará, vem recebendo chuvas mais abundantes e, consequentemente, essa umidade do solo ainda segue mais elevada por lá. Agora, ao longo dos próximos dias, a previsão ainda é de chuvas mais significativas entre esses dois estados com relação ao restante da região. A gente vê acumulados em torno até dos 130 milímetros e para o próximo período, assim como a região nordeste, a chuva diminui sobre o estado do Tocantins. Agora, essa chuva começa a se deslocar mais para o oeste da região norte. A gente vê que aqui no estado de Rondônia, acumulados em torno dos 70 milímetros, mas no estado do Tocantins, eles mal passam dos 30. Eu volto com vocês em Campo Grande. Obrigado, Graziela. Daqui a pouco, outros destaques para a previsão do tempo. Por aqui, o assunto agora é o setor sucroalcooleiro do Brasil.
Olha, a moagem de cana-de-açúcar na região centro-sul do país durante a primeira quinzena deste mês de janeiro somou 1.818 toneladas. Desse volume, houve produção de açúcar, que teve uma queda de 5% na produção, enquanto a produção de etanol subiu em relação à quinzena anterior. Com estes números da primeira quinzena de janeiro, no acumulado da temporada da cana-de-açúcar, a moagem já atinge 596 milhões de toneladas. Vale a gente lembrar que neste ciclo, ao contrário do que acontece nos ciclos tradicionais aqui no Brasil, a moagem da cana-de-açúcar avançou 2016 adentro, isso por conta da chuvarada que caiu na região centro-sul do país em 2015 e acabou atrapalhando os trabalhos de colheita da cana. Com isso, algumas usinas planejam continuar em atividade até março deste ano. Bom, como a gente está falando deste assunto, a gente traz para você agora os preços do etanol, tomando como base o estado de São Paulo, que na última semana apresentaram queda. Vamos trazer eles então para você. Você vê aqui comigo o etanol hidratado, fechando a semana anterior, sendo negociado em São Paulo a R$ 1,84 mais 69. A queda em relação ao fechamento da semana anterior, que terminava no dia 15 de janeiro, foi de 0,7%. Bom, essa queda aconteceu depois de 3 semanas de altas seguidas para o etanol hidratado aqui no Brasil. Vale a gente lembrar que essa pequena redução anotada na última semana não diminui em nada as altas acumuladas em 2015 para este produto, que subiram mais de 30%. Bom, além do etanol hidratado, que é aquele que abastece direto os nossos tanques no combustível do carro, o etanol anidro, que é o adicionado à gasolina, também sofreu redução na última semana. Vamos aos números então anotados pelo CPEA. Veja só, o preço do litro ficou em R$ 2,05 mais 82, queda de 1% em relação ao fechamento da semana anterior, que terminava em 15 de janeiro. E o etanol anidro tem apresentado mais quedas seguidas do que o etanol hidratado no mercado físico do Brasil. E olha só, as exportações de café especiais sobem 11,7%, exportações do Brasil. E no próximo bloco você também tem informações a respeito da previsão do tempo na região sudeste do país. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Agricultura BR de volta, sempre com a participação sua do telespectador. Olha, coloque aí na tela para o pessoal acompanhar e também mandar as suas imagens, fotos, vídeos aqui para a Agricultura BR, para o WhatsApp 679656-2266. Se o pessoal puder colocar aí na nossa produção, tá aí na tela. Sabe por quê? O Ramon Costa, ele participa conosco regularmente aqui do programa e nós temos acompanhado através do registro dele. Obrigado, Ramon, pela sua participação. O que vem acontecendo com as chuvas estão muito fortes também em Minas Gerais. Você está acompanhando fotos do Ramon Costa de Minas e ele mandou fotos da última sexta-feira à tarde, chuvas que ocorreram no trecho da MG 22 próximo a Capitão Enéas, norte de Minas. Então, norte de Minas que ficou tanto tempo sem chuva, agora tem sentido exatamente o contrário. Se estava muito seco, se faltava chuva, agora a situação é outra. A situação agora é de excesso de chuvas na região. Tomara que isso recomponha pelo menos a umidade de solo da região. E vou fazer um apelo também. O Ramon está no norte de Minas Gerais. A gente sabe que ali já é uma região que chove menos, né? Ela está muito mais próxima à realidade climática da região nordeste do país. Você que está no Espírito Santo, principalmente o norte do Espírito Santo, se tiver chovendo, tiver uma quantidade de chuva maior, mande fotos, também vídeos aqui para a Agricultura BR. A gente quer saber se as chuvas também recomporam lá no Espírito Santo. Bom, parece que sim, Fabiano, parece que a umidade do solo no Espírito Santo e também na região norte de Minas Gerais, que precisava receber chuva,
recebeu essa água e está melhorando a umidade do solo. Enquanto isso, outras regiões como São Paulo e também sul de Minas, por lá o tempo parece que voltou a ficar mais estável, sem chuvas frequentes. Mas quem vai falar um pouquinho mais a respeito desse assunto para a gente é a Graziela Gonçalves, que traz agora a previsão do tempo para a região sudeste do país. Grazi, é com você daí. Olha, como a gente vê na imagem de satélite, realmente as chuvas ainda estão mais concentradas no norte do estado de Minas, norte também do Espírito Santo, mas mesmo assim, com essa baixa da umidade do solo, de uma maneira geral, entre São Paulo e sul de Minas, com relação aí a essas outras duas regiões, o solo ainda se encontra bom o suficiente para o desenvolvimento das lavouras, especialmente as lavouras de café. A gente vê que, de uma maneira geral, o solo ainda se encontra em boas condições para toda a região. Tivemos essa melhora entre o norte de Minas e também do Espírito Santo, e ao longo dessa quarta-feira a previsão volta a ser de pancadas de chuva para a maior parte dos estados. Porém, essas pancadas ainda não vêm aí com grandes acumulados, especialmente entre São Paulo, Rio de Janeiro e metade sul de Minas Gerais. Essas pancadas ocorrem de maneira por lá mais isoladas, e é para o norte que essa chuva tende a ser um pouquinho mais abundante. Agora a temperatura vai continuar subindo, teremos aberturas de sol, e agora a sensação já volta a ser mais de calor entre Triângulo Mineiro, também estado de São Paulo. A gente vê que as máximas passam aí facilmente dos 30 graus. Agora, ao longo dos próximos dias, entre o dia 26 ao dia 30 de janeiro, essa chuva não vai ser completamente bem distribuída, mas ainda segue aí favorável, favorecendo de uma maneira geral a manutenção da umidade do solo. A gente vê que o acumulado no sul de Minas deve chegar agora até os 70 milímetros, e para o próximo período, que vai do dia 31 ao dia 4 de fevereiro, ocorre uma diminuição de uma maneira geral das chuvas em toda a região sudeste. E o que a gente percebe é que, mesmo com essa chuva diminuindo, por conta dos níveis de umidade estarem tão altos, isso ainda é até benéfico, especialmente lá para o norte mineiro. Eu volto com vocês em Campo Grande e encerro por aqui minha participação. Obrigada, Graziela, pelas informações. Até mais. Bom, por aqui o Agricultura BR segue trazendo informações. Vamos conferir agora como é que vem a operação do mercado futuro com algumas commodities brasileiras e também internacionais, começando pelo café. Vamos aos números então de agora. Café negociado na Bolsa de Nova York, que hoje vinha operando em alta pelo segundo dia seguido. Vamos aos números então, ver se a gente já tem aqui, juntamente ao pessoal da BMF Bovespa, o café arábica negociado na plataforma de Nova York. Bom, já a gente traz para você. Enquanto isso, vamos às cotações aqui no Brasil. Agora sim, vamos ao mercado futuro do café, começando então pelos negócios aqui no Brasil. Café arábica negociado na Bolsa Paulista. Venha comigo então acompanhar as últimas negociações. Veja só, o café opera em alta nesta terça-feira, primeiro dia útil de negócios aqui no país para o mercado financeiro, já que ontem foi feriado em São Paulo. As posições hoje operam em alta. A posição de março tem agora 440 contratos e negocia o café a $140 a saca. Essa posição sobe agora 1,27%. Já setembro tem 130 contratos com alta de 0,70%. E esta posição é negociada agora a $143,25 pela saca de 60 quilos. Por aqui a gente continua falando sobre café, agora exportação de cafés especiais. E olha só, de acordo com o Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, houve um aumento forte no último ano, em 2015, para a exportação desta variedade. Cafés especiais aumentou 11,7%, o que representa acabou representando um quarto de todos os cafés que foram exportados. Em relação ao faturamento, o faturamento com esses cafés especiais chegaram a $1,8 bilhão. De acordo com o Secafé, a tendência que se tem se visto nos últimos anos é que se tenha uma exportação cada vez maior de cafés especiais, e o
consumo interno também tem aumentado. De acordo com o Conselho, isso acontece porque o consumidor quer mesmo um produto de melhor qualidade. Além disso, estão se importando mais com cafés que têm uma produção que respeita mais o meio ambiente, o chamado café sustentável. Seguimos falando sobre café por aqui. Você acaba de conferir cotações do mercado físico e agora a gente volta para falar sobre o mercado futuro. Desta vez o Arábica negociado na Bolsa de Nova York. Veja comigo os negócios de hoje, então, operando em alta, segundo dia seguido de recuperação para as posições por lá. Março opera agora $1,16 mais 95 por libra peso, com alta de 0,42%. A posição de maio vem a $1,19 mais 20, alta agora de 0,42%. A posição de julho vem bem próxima à cotação máxima do dia, a $1,21 mais 10, registrando alta agora de 0,41%. Enquanto setembro sobe 0,32% e negocia o café Arábica a $1,22 mais 85 por libra peso. Agricultura BR volta a destacar agora o mercado do milho. Vamos saber como é que está a operação, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Começamos pelos negócios na Bolsa Paulista, que ontem não teve operação porque foi feriado, aniversário da cidade de São Paulo. Então, vamos conferir o que vem ocorrendo por lá. Nós temos aqui os valores negociados para o milho lá na Bolsa Paulista. Temos a posição de março aqui, negociada a R$ 39,75 a saca de 60 quilos. Neste momento, é a posição de maior liquidez. Maio vem com negócios a R$ 38,15, que vem ganhando agora R$ 38,15 a saca de 60 quilos. E setembro vem com R$ 36,50 a saca de 60 quilos, perdendo também cerca de 0,5%. Ali a posição de maio está marcando R$ 34,09, mas ali não é porcentagem, é o valor anterior. E a gente segue falando a respeito do mercado do milho, porque nós vamos trazer agora em destaque o que vem acontecendo em Chicago. Lembrando que logo na abertura do programa de hoje, nós trouxemos um estudo da Rural Business que mostra que no acumulado de 2016, portanto, mês de janeiro até agora, o milho é aquele que tem apresentado os melhores resultados. Milho seguido de trigo, veja só, e o complexo soja vindo a partir da soja na terceira posição. Vamos saber agora como é que está o milho negociado em Chicago, vem ganhando também, mas agora dentro da estabilidade. Veja só, março vem a $3,70 mais 25 o bushel, uma alta de 0,13% neste momento. Maio vem estável com ganho de 0,06%, $3,75. Julho e setembro totalmente estável. Julho negociado com $3,80 o bushel, setembro $3,85 por bushel. Assim vem os negócios com milho nos Estados Unidos no mercado futuro. Minutos finais do Agricultura BR. Por aqui você acompanha agora as últimas negociações com a soja lá em Chicago. Soja ontem vivia dia de alta por lá e a gente acompanha os negócios de agora, então, porque hoje mais cedo soja recuava. E esse recuo continua. A posição de março agora vem abaixo de $8,80, posição que havia sido fechada no dia de ontem. Posição vem agora a $8,77 mais 50 por bushel, reduzindo 0,39% agora, ampliando um pouco essa queda.
Maio opera 8 dólares e 79 centos por bushel, queda de 0,31%. A soja negociada para entrega em julho vem a 8 dólares e 84 centos mais 50, registrando baixa de 0,25%, enquanto agosto cai 0,22%, negociando a soja a 8 dólares e 86 centos mais 25 por bushel. Você viu as cotações da soja no mercado físico nacional. Lembrando que, de acordo com o indicador Soja Brasil, houve até uma leve perda, um recuo entre sexta-feira e segunda-feira no fechamento do indicador, que considera 10 estados brasileiros, os 10 principais produtores, mas o valor médio nacional permaneceu acima de R$ 77,00, portanto, mantém esse suporte de R$ 77,00 a saca de 60 quilos, um pouco mais do que isso. Você viu também os valores com a Juliana, que estão sendo negociados com soja nos Estados Unidos, um dos fatores elementares para a formação de preço da oleaginosa aqui no Brasil. O outro é a moeda norte-americana, que apesar da queda que tem sido registrada na última sexta, quinta-feira, hoje também vinha em queda, vem mantendo pelo menos um patamar acima de R$ 4,10. É o que nós vamos conferir agora. Já não tem mais esse patamar, vem a R$ 4,07, mas vem bem acima de R$ 4,00. Dólar comercial a R$ 4,07, mais 5 no momento, sendo negociado com queda de 0,53% para o dólar comercial, que ontem não teve essa operação de referência, trazendo os números para o país. Esta edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Antes da gente se despedir, você relembra quais foram os principais destaques do dia. Nós conferimos aqui no Agricultura BR como é que estão os estoques de milho da Argentina e também do Paraguai. E falando em milho, as exportações do cereal feitas pelos portos da região norte do Brasil em 2015 cresceram 118%. E olha só, lá no estado do Mato Grosso, mesmo com a redução das áreas destinadas ao algodão em segunda safra para serem ocupadas com milho, mesmo assim vai faltar milho para o abastecimento no Brasil, de acordo com os representantes da área rural do estado. E ainda em Mato Grosso do Sul, os produtores de soja aproveitam o tempo firme dessa semana para intensificar os trabalhos de colheita. Bom, se você perdeu alguma dessas informações e quer revê-las, é só assistir esta edição na íntegra, que já vai estar disponível pelo portal do SBA. Obrigada pela sua companhia, tenha uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.